Deixa eu ver se já entrou. Acho que já estamos online. Já. Vamos ver aqui, aguardar a entrada do pessoal. Acho que já está online, Éder. Eu pedi para o Bruno enviar o link aqui para o pessoal. A gente agora já tem uma pessoa visualizando. Muito bom dia. Já podemos iniciar. Podemos iniciar, então? Tá, muito bom dia, irmãos, que já estão nos assistindo. Peço dentro do possível que aqueles que já estão assistindo já possam estar compartilhando aí o link nos grupos da igreja, nas redes sociais também, compartilhando o link. Estamos aqui, então, hoje no dia 28 de junho, para mais uma escola bíblica. E quero saudar todos os irmãos, primeiramente a pessoa do nosso pastor, Josué Ibaldo, e saudar o nosso irmão Éder aqui, então, que hoje é o comentarista da escola. Paz do Senhor, irmão Éder. Paz do Senhor, irmão Alisson. Deus abençoe aí. Estamos aí nessa manhã para fazermos os comentários, então, na medida do possível. Vamos estar comentando, então, essa lição na manhã de hoje. Quero saudar o nosso pastor, então, e a todos os irmãos que estão aí junto conosco, ligadinho. Pastor Bruno, pela oportunidade que ele nos concedeu de estarmos aqui nessa manhã para comentarmos essa lição. Amém. Já estamos com alguns irmãos online aqui, irmão Robson. Um abraço para o irmão Robinho aí. A irmã Kátia também diz aí, paz do Senhor. Bom dia, irmãos. O irmão João Luiz também já está aí assistindo conosco. A bênção para nós, então. Éder, vamos estar iniciando então a matéria? Pode ser? Vamos lá. Então, a matéria de hoje fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Eu vou estar fazendo a leitura aqui, então, na direção. E o irmão Éder, na sequência, vai estar fazendo os comentários que assim ele achar pertinentes. Deixa eu só confirmar um pouquinho aqui. Vamos lá, então. Confirmar se vou ter a montagem. Ok. Então, o texto áureo encontra-se em Efésios 6, no versículo 11, e diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática de hoje é: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Moeda, a gente tem alguma leitura bíblica aqui, mas se a gente não tomar muito tempo, nosso espaço é curto, a gente vai estar pulando, certo? Perfeito, irmãos. Eu vou deixar aqui para os irmãos, então fica a leitura, se quiserem ler após, fica em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o 20. Eu vou estar pulando, então, essa parte. E vamos estar lendo o objetivo geral. Mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os objetivos específicos. Primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. E terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Moeda, não sei se já tem algum comentário aqui ou a gente vai... Eu acho que vamos ler a introdução primeiro, né? Vamos ler a introdução, combinado. Então, a introdução de hoje diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios,
O apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Eu vou repetir. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Moeda, se tiver algum comentário. Tem mais um slide ainda. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Aqui temos uma imagem ilustrativa, né? Onde um soldado, então, tem o capacete da salvação, o escudo da fé, a cinta da verdade, couraça da justiça, calçado na palavra de Deus e no evangelho da paz. Aliás, a palavra de Deus é a espada e calçado pelo evangelho da paz. Amém. Irmão, isso é importante nós salientarmos que agora o apóstolo Paulo, ele muda completamente o seu discurso, porque então, nas lições anteriores, ele vinha falando de unidade e a respeito de paz, né, da igreja, e agora ele se volta inteiramente para falar sobre uma batalha. Então, é importante nós salientarmos nesta introdução que o apóstolo Paulo vai começar a falar agora sobre uma batalha espiritual. E eu vejo o apóstolo Paulo começar a comentar a respeito disso, porque quando o apóstolo Paulo está em Éfeso pregando o evangelho, ele é fortemente perseguido. E ele então percebe que se levanta uma grande guerra ali contra a igreja, porque o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho contra a idolatria, contra alguns deuses que haveria em Éfesos, né? E esses deuses, eles eram confeccionados lá, imagens, e era vendida, e isso era algo que rendia muito lucro naquele lugar. E quando o apóstolo Paulo ele começa a pregar ali o evangelho e a falar, começa a trazer libertação, e eles então percebem que a compra dessas imagens começa a decair. Então, o povo ali começa a ver que estavam sendo atingidos por isso. E o apóstolo Paulo, então, depois, para fortalecer a igreja de Éfeso, começa a escrever, então, esta carta acerca de uma batalha, que o povo de Éfeso estaria entrando em uma grande batalha. E mais à frente nós iremos ver que esta batalha ela não se dá contra a carne e contra sangue, e também nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos dá ali, inspirado pelo Espírito Santo, algumas ferramentas, alguns equipamentos, né, para que nós possamos entrar nesta batalha e não perecermos, mas sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Podemos dar seguimento, irmão? Amém, obrigado, Moeda. Está seguindo então para o próximo slide. O preparo espiritual do crente para a batalha. Capítulo 1.1, fortalecidos no poder do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, se encontra ali no 6 e 10, que é o primeiro. Indica que não temos poder em nós mesmos. Segundo, esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. E aqui tem alguma referência, eu vou deixar para os irmãos, a gente vai estar pulando ali a referência bíblica, mas quem quiser estar lendo na sua casa, fique à vontade. Bom, Éder, eu vou fazer o seguinte, aí se tu quiser fazer um comentário, tu pode estar me sinalizando, pode ser? Perfeito, pode continuar. Perfeito. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, uma vida em santidade, ser cheios do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes.
Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para. Agora uma referência em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém, irmão Alisson. É importante, né, salientar, os irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo, então, que nós estamos adentrando a uma grande luta bem organizada e temos inimigos a combater, um capitão por quem pelejar, uma bandeira para defender e regras de guerra para obedecer. E para essa batalha espiritual, o cristão deve estar fortalecido no Senhor. Esse fortalecimento, irmão Alisson, que nós vamos ver aqui, fortalecer-vos no Senhor, nós vamos ver que é um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipotência, né? Ou seja, o poder do nosso Deus, ele é ilimitado. E ele pode ser, ele não pode ser resistido, muito menos impedido, ou até mesmo anulado por algum ser humano. Esse poder, essa natureza do Senhor, ele é um poder que está disponível para o crente. Esse excelso e imensurável poder, ele nos é conferido pela comunhão com Cristo, pelo meio do Espírito Santo. Então, nós temos que estar abaixo desse poder. E aí, até o versículo que você leu ali, é justamente a confirmação deste atributo, né, incomunicável do Senhor, que é a onipotência dele. Não há limites para este poder, não há nada que possa suportar este poder. Então, nós temos que estar cientes e temos que estar debaixo e fortalecidos no poder do Senhor. Vamos mais adiante, depois nós vamos estar adentrando e falando um pouquinho mais profundo acerca desta questão. Podemos prosseguir? Posso seguir, então, para o tópico 1.2? Pode sim. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Se encontra em Lucas 21:36. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Não é, Daniel? Perfeito, irmão Alisson. Bom, essa parte aqui da vigilância em toda oração e súplica, nós precisamos estar bem ciente que a oração para o crente é a sua alimentação, é a sua sustentação, é o seu alicerce, né? A oração faz parte do conflito contra Satanás. E deixar de orar, irmão Alisson, é o equivalente a render-se ao inimigo, é se entregar ao inimigo. Então, nós precisamos estar cientes que nós estamos em uma guerra. O apóstolo Paulo deixou bem claro que nós estamos em uma batalha. E essa batalha, irmão Alisson, ela é uma batalha que não está não está a olho nu, né? É uma batalha que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Nós temos que lutar justamente com as armas espirituais que Deus nos disponibiliza. E uma dessas armas é a oração.
esse clamor ele deve estar acompanhado sempre de uma constante vigilância. Até o próprio Isaías ele fala: o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que separaram Deus por causa de seus pecados, e ele se afastou e já não os ouvirá. Ou seja, a única coisa que pode nos separar da oração é o pecado. O pecado nos afasta da oração. O pecado, ele nos faz perder a vontade de orar a Deus. E aí, irmão Alisson, nós somos uma presa muito fácil ao nosso adversário. E ali no último slide que você colocou aí, nesse mesmo aí, ó, pois esta, que é a oração, preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124 ali, ó, e o 7, escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. A oração, irmão Alisson, ela nos faz escapar do caçador. Na verdade, o inimigo está sempre à espreita tentando caçar alguém, mas através da oração nós podemos receber o escape, né? Então, fica aí para a meditação dos irmãos acerca da oração. E às vezes a gente tem que fazer alguns comentários meio rápido aqui, porque o tempo, né? A gente vai meio que controlando o tempo, porque o assunto ele é muito bom e a gente quer comentar depois sobre as armaduras de Deus, que também a gente quer se demorar um pouquinho mais ali. Mas podemos seguir, irmão. Podemos seguir, então. Conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. Indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolo, que significa caluniador e acusador. Temos algumas referências ali também, vou deixar para os irmãos lerem em casa em função do tempo. Tomado de fúria e por meio do espírito de erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com verdade. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Se encontra aqui a referência em Gênesis, no capítulo 3, versículos 3 e 4, fazendo referência, então, a Adão e Eva, ainda no jardim do Éden. Algumas de suas astúcias são ainda deturpar as escrituras. E aqui um exemplo. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Em Mateus 4 e 6. Dissimular e induzir a dissimulação. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Fazer falsos sinais. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Fazer acusações. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Semear a incredulidade. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Promover ideologias anticristãs. Não deixe que ninguém os engane de modo algum.
Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é, Adriano, aqui que o senhor quer fazer um comentário? Podemos seguir. Não, perfeito, irmão Alisson. Então, nós precisamos entender que as astutas ciladas do diabo, nós precisamos entender aqui, quando a Bíblia fala que cilada, né, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Ou seja, o dicionário fala que armadilhas é um engenho para atrair e prender certos animais. É um artifício traiçoeiro de que alguém se serve para enganar alguém. Ou seja, irmão Martin, o diabo usa de todas as formas e de todas as maneiras para tentar prender as suas presas. E aqui, se nós formos ver mais adiante, a forma com que ele quer prender a sua igreja, nós podemos ver até nas passagens bíblicas que aqui foram citadas, e a fúria dele, né? Tomado por uma fúria, um espírito de erro, de engano, ele quer atormentar a igreja e confundir o crente. Confundir com mentiras, como ele fez lá com Eva, quando enganou Eva no jardim do Éden, né? Fez com que ela comesse ali a fruta que era proibida, fazendo ali trocas, né? Confundindo a mente de Eva. Nós podemos ver a astuta artimanha do inimigo, tentando até deturbar a palavra de Deus, falando para Cristo ali, se o Senhor é mesmo o Filho de Deus, se lança daqui de cima, né? Tentando confundir o nosso Cristo, né? Através da palavra de Deus. Então, nós temos que ficar bem atento a isso, porque o diabo, ele não se limita, ele quer usar todas as ferramentas que ele puder utilizar. Se ele tiver que usar a palavra de Deus, se ele tiver que usar até mesmo pessoas dentro da igreja, se ele conseguir achar essa brecha, ele vai utilizar. Nós podemos ver ali também, ele se utilizou ali de simular, induzir a dissimulação, né? Que nem você leu ali em 2 Coríntios, pois tais homens são falsos, apóstolos, obreiros, enganosos, fingindo. E nós vemos tantas coisas aí, até às vezes nas redes sociais, pessoas mentindo, pessoas enganando o povo através do evangelho. Então, nós precisamos estar sempre atentos, porque, meus irmãos, o nosso adversário ele é muito astuto. Mais para frente, até nós vamos ver que a Bíblia diz que ele se utiliza de sapatinho de algodão. Sapatinho de algodão é para não fazer barulho. Então, ele vem sutilmente, né? E sempre quando se fala no nosso adversário, nosso inimigo espiritual, a gente sempre parece que tenta tenta imaginar alguém de chifre, alguém de cauda, alguém com tridente na mão, e, na verdade, o nosso inimigo, ele jamais vai se apresentar desta forma. Se ele se apresentar, irmão Alisson, nós entenderemos que é ele, mas ele vai vir sutilmente tentar nos enganar de várias formas. E a Bíblia diz que ele chega a se disfarçar de anjo de luz. Nós podemos ver também, né? Ele pode até mesmo fazer alguns falsos sinais também, né? Que nem você leu aí em 2 Tessalonicenses 2:9. Nós podemos ver também que ele é perito em fazer acusações. E a Bíblia chega a dizer que ele faz de dia e de noite acusações. E sabe que depois que uma calúnia é levantada, para tentar reverter essa situação é muito complicado. Então, nós precisamos vigiar, até mesmo no meio da nossa igreja, quando levantam calúnia contra alguém, né, difamação. O diabo é perito em fazer isso. Que nós venhamos a vigiar para não darmos lugar para esse engano. Semear em incredulidade, isso aqui é algo que ele tem feito constantemente.
semear a incredulidade. Nunca se viu, irmão Alisson, um período tão grande em que, às vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente vê pessoas que não crê mais no poder de Deus, não acredita mais na volta de Cristo, não crê nos milagres que foram realizados no passado, mas nós temos a plena certeza que o poder de Deus continua o mesmo. O Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós temos que estar cientes disso, que o inimigo sempre vai querer semear a incredulidade no meio da igreja. E aqui também promover a ideologia anticristã, né? Trazendo apostasia e proclamando que ele mesmo é Deus. Então, isso tudo nós veremos se cumprir, e já está acontecendo algumas coisas, como a apostasia tem dominado, tem tomado espaço até mesmo dentro da igreja. E, por último, né, nesta parte aí, diante desse quadro, né, o que o apóstolo Paulo nos aconselha é nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para nós podermos suportar e sermos mais do que vencedor nesta batalha, nesta luta contra o mal que nós adentramos. Quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que ter ciência que nós entramos em um campo de batalha. E uma batalha, irmão Alisson, se nós não estivermos vigilantes, nós vemos ali, se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver Israel muitas das vezes entrando em batalhas, e às vezes na madrugada, às vezes em horários muito cedo, porque é nesses horários que às vezes há alguma certa baixa de guarda, né? Onde o guarda pode que está ali vigiando ali, né, para que não seja surpreendido pelo inimigo, pode estar dormindo. E então nós precisamos ter consciência que nós temos que estar em constante oração e vigilância para não sermos surpreendidos pelo nosso adversário. Amém. Podemos passar então para o próximo. Podemos. Antes de passar aqui, Éder, vou dar uma olhadinha quem é que está conosco aqui, nos acompanhando nessa manhã. Pastor Josué, então, já está conosco. Irmão Robson, a irmã Kátia, João Luiz, a irmã Letícia Maidana, o irmão André Machado, Natanael Freitas, o irmão Bruno Assunção. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né, o nosso líder, então, da EBD. Pastor Assis também está acompanhando, Alexandre Sábio. Pastor Geraldo, lá da congregação IP, o irmão Cássio, o irmão Misael, a irmã Carla Suzeli, a irmã Adriana Machado, Maria Oliveira, o irmão Jonas Xavier, o Mutuca, né, nosso grande amigão lá. Acho que são esses, a irmã Najara, a minha sogra, assistindo aí, prestigiando também essa escola bíblica nesta manhã. Vamos dar prosseguimento, então. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, segundo comentaste há pouco, irmão Éder. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo da batalha do soldado é espiritual. Ele tem a referência. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja, Moeda. Perfeito. São esses os tópicos do 2.2. Irmão Alisson, nós precisamos entender, então, que esse conflito, né? Conflito contra o reino das trevas. Aqui a Bíblia já está falando que não é contra a carne nem contra o sangue. Então, nós vemos até no comentário da nossa revista, inclusive até no livro de apoio, tem um comentarista que ele fala que o texto indica uma desigualdade desta batalha, uma vez que essa luta não é natural.
não é contra homens frágeis, mas contra uma hoste extraterrena, imensurável de espíritos malignos. E o próprio diabo, né, Edson, é quem controla pessoalmente todas essas legiões e procura atacar nós, os cristãos, constantemente. Ele enfatiza aqui que as forças organizadas contra nós não são de pessoas, mas de inteligências cósmicas. Nosso inimigo não são humanos, mas demoníacas. Então, nós precisamos estar muito cientes acerca disso, que nós não estamos lutando um contra o outro. A nossa batalha, e aqui, meu irmão Alisson, nós podemos entender quando o apóstolo Paulo vai falar sobre esta batalha, nós precisamos ter consciência de que quando se entrava numa batalha, nós não lutávamos individualmente, nós lutávamos num corpo, num conjunto, né? Então, a igreja está nesta batalha. Só que cada um de nós temos que nos cuidar para não sermos feridos nesta batalha. E nós precisamos ter sempre em mente que o nosso adversário não é as pessoas que estão aos nossos lados, mas sim aqueles que estão vindo contra nós, que é as potestades. E até o pastor Josué faz aí um comentário, né? As armaduras de Deus protegem todas as áreas vulneráveis do homem, exatamente. Depois nós vamos entrar ali nas armaduras, e é essa armadura que nós precisamos estar revestidos para essa batalha e nós sermos bem-sucedidos nesta luta aí. Mas que fique bem claro que nós não estamos lutando contra a carne. Essa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra os nossos amigos, vizinhos, familiares. Às vezes nós olhamos alguém mergulhado no pecado e às vezes até se levanta contra nós e nós já achamos que aquele ali é o nosso inimigo, mas não. O nosso inimigo é quem está influenciando esta pessoa a vir contra nós. E aqui até o apóstolo Pedro diz aqui, ó, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que Deus venha nos livrar, que Deus venha nos conduzir para que venhamos a ter êxito nesta batalha. Amém. Damos a continuidade? Podemos passar para o próximo. Então, 2.3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos, não é? Eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Eles são poderosos. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se ao demônio que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Perfeito. Éder? Irmão Alisson, quando nós olhamos aqui e vemos o apóstolo Paulo falando aqui quais são as agências das potestades do ar, né? Nosso adversário, nosso inimigo, nós podemos ver aqui que ele faz uma classificação, falando que eles são poderosos e agem, mas eles são limitados também, né? Nós precisamos ter isso em mente, que eles são poderosos, mas são limitados. E só se pode vencer esses poderes, né, das trevas através da palavra de Deus, através das armaduras que Deus disponibiliza. Nós não podemos lutar contra esses inimigos de forma natural. E até eu falo aqui, irmão Alisson, porque talvez tenha alguém que está nos assistindo, está
assistindo esta aula, ou talvez até vai visualizar este vídeo aqui, eu quero afirmar a você, se você está lutando sozinho, você não vai ter êxito. Mas se você procurar as armaduras que Deus nos disponibiliza, nós podemos vencer esses inimigos, ainda que eles sejam poderosos e atuantes no mundo espiritual. Mas através da ação de Deus na nossa vida, nós podemos vencer. E aqui ele diz também que eles são malignos. Quando nós olhamos aqui, irmão Alisson, até pela medicina, quando a medicina constata num corpo humano algum câncer, eles geralmente dizem assim, este câncer é um câncer maligno, ou seja, ele é algo que vai trazer a morte. Então, nós podemos perceber, meus irmãos, que este inimigo, ele é maligno, e enquanto ele não matar, ele não vai sossegar. Por isso, nós precisamos estar em constante vigilância e temos que estar preparados para combater este inimigo, né? Que, como eu já disse aqui, a própria medicina diz, quando um câncer ele é maligno, ali a consciência da pessoa que ela vai morrer por causa daquele câncer maligno. Mas, se nós usarmos as armas de Deus, nós conseguiremos vencer este inimigo maligno. E ele emprega seu poder destrutivamente para o mal, para destruir, para acabar, para aniquilar com a pessoa. E nós olhamos ali o último, né? Ele é astuto, ele sempre tira proveito de uma situação, ele sempre quer, de alguma forma, tentar tirar proveito de alguma situação para impor o seu mal e para trazer destruição. Eu acho que ficou bem claro essa parte aqui, irmão Alisson. Acho que nós podemos avançar. Vamos prosseguir, então. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Até aqui, então, a gente viu, Éder, as batalhas, o que o nosso inimigo faz. Mas agora a gente vai apresentar, então, as armas necessárias para poder travar essas batalhas e sair dela vencedor, né? Não adianta só entrar fraco e a gente não sair vencedor. Então, 3.1, armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Essa expressão traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Aqui temos o capacete, o cinto, a couraça, a espada, as sandálias e o escudo. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Irmão Alisson, quando a gente olha aqui falando da armadura completa, eu fico imaginando o apóstolo Paulo encarcerado, mas agora tendo que orientar a igreja de Éfeso, porque ele sabia que, assim como ele lá, estando lá pregando, ele foi muito combatido pelaquela cidade. Ele percebe que aquela igreja precisava de alguma orientação para enfrentar essa luta. E eu acredito que o apóstolo Paulo, estando preso, e talvez ali sendo vigiado por algum daqueles soldados romanos, eu acredito que o apóstolo Paulo começa a observar aquele soldado e o Espírito Santo começa a dar a ele ali, a dar a ele revelações acerca de como ele poderia escrever de uma forma simples para que a igreja pudesse compreender. E aí o apóstolo Paulo, sabiamente e inspirado pelo Espírito Santo, vai pegar o quê? A figura de um soldado. Ele vai pegar a figura de um soldado e vai descrever de que forma o crente deve entrar na batalha espiritual. E aí ele faz ali, né, o comentário falando sobre cada um dessa armadura. E ele falando assim, essa é uma armadura espiritual.
ele está disponível para o crente. E aí ele vai falar sobre o capacete, ele vai falar sobre a couraça, ele vai falar sobre o cinto, sobre a sandália, sobre o escudo, sobre a espada. Para quê? Para que o crente tivesse em mente que ele estava entrando sim numa batalha, mas que ele estava completamente protegido para que ele não fosse atingido. A orientação aqui, né, é usar as próprias armas que Deus disponibiliza para nós e resistir bravamente e marchar contra a potestade do ar. Irmão Alisson, se naquele período um soldado entrasse numa batalha sem esses equipamentos aqui, ele não duraria. Olha, questão de segundos ele seria abatido. Então era isso que o apóstolo Paulo estava explicando para a igreja, que a igreja precisa entrar nesta batalha, mas ela precisa estar completamente equipada, senão, irmão Alisson, nós seremos uma presa muito fácil. E aí nós vemos, às vezes, pessoas que estão passando por diversos problemas, pessoas que, às vezes, começam muito bem na igreja e logo em seguida já desanima, logo em seguida já abandona a fé. É porque não se apoderou desses armamentos que Deus disponibiliza a cada um de nós. Pode passar, irmão Alisson. 3.2, então, irmão Éder. As armas indispensáveis de defesa. Armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Preste atenção agora. A. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça, um cinto, usado para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Irmão Alisson, segura aí, bota aí para nós. Vou Nós aqui, queremos então situar. É importante lembrar que o cinto, ele, na verdade, o que ele fazia? O cinto, ele segurava a túnica do soldado, né? Para que, enquanto ele estivesse lutando, a sua roupa não ficasse solta e ele poderia se embaraçar com a sua roupa. E também prendia a sua espada para que ela não caísse enquanto ele se protegia com o escudo e lançava alguma lança, algo desse tipo. Então, o cinto, ele fazia justamente isso, ele dava mobilidade para que o soldado pudesse se movimentar. Ou seja, irmão Alisson, se nós, como cristão, não estivermos embasados na verdade, nós podemos nos embaraçar, cairmos e sermos uma presa muito fácil do nosso inimigo. Por isso, a importância do cinturão da verdade. O cristão deve permear a sua vida com a verdade. Até porque nós vamos ver que o pai da mentira é quem? O diabo. Então, o crente deve estar cingido com este equipamento espiritual chamado verdade. Amém. Pode passar o próximo. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Tem uma referência em 2 Coríntios 6 e 7, na palavra da verdade no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Irmão Alisson, a couraça da justiça era algo que protegia, ela protegia não só o coração, mas também os pulmões. Qualquer flecha, qualquer lança lançada que penetrasse o corpo e atingisse qualquer um desses órgãos, era morte na certa. Então, a couraça, ela fazia justamente isso. Ela tanto protegia a frente como as costas do soldado que estava lutando. Ou seja, a justiça, ela nos protege tanto dos ataques do inimigo de frente como de trás também. Por isso, nós precisamos, na palavra, nós precisamos estar na palavra da verdade, no poder de Deus com as armas da justiça, quer ataque, quer defesa. Então, nós precisamos estar cientes disso, que nós temos que ter justiça na nossa vida. Amém. Pode passar o próximo equipamento aí, irmãos.
Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos 1:16. Não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, mais um equipamento fundamental, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Irmão Alisson, um soldado que fosse para a batalha sem essas sandálias aí, ele não conseguiria, em primeiro lugar, se manter de pé. Imagine você numa batalha de pés descalço. Certamente pode estar tendo uma batalha, cair uma chuva, ou até mesmo você passar pelo lodo, você pode escorregar, cair no chão e ser morto na batalha. Então, é fundamental estarmos calçados no Evangelho. O Evangelho é que dá firmeza ao passo de cada um de nós. A Bíblia diz que luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, nós precisamos estar com nossos pés firmados no Evangelho de Cristo Jesus, para não sermos, meus irmãos, tomados numa luta, numa batalha, não cairmos no primeiro embate. Precisamos estar calçados, nossos pés firmados. Saiba que essa sandália aí dava uma certa segurança para o soldado. Se o soldado precisasse se firmar enquanto estivesse combatendo alguém com o seu escudo, ele conseguia firmar os seus pés no chão, ele não caía. Ou seja, para nós não cairmos, nós precisamos estar com nossos pés calçados no Evangelho de Cristo. Pode passar o próximo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbios 35 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Irmão Alisson, o escudo era um item super importante para o soldado. O escudo, para os irmãos terem uma ideia, ele media mais ou menos 1,30 m de altura por 66 centímetros mais ou menos de largura, ou seja, ele protegia praticamente o corpo inteiro do soldado. E alguns escudos romanos, eles tinham em sua frente couro. Para que servia esse couro? Quando os soldados iam para a guerra, eles colocavam água, molhavam, encharcavam aquele couro, para que quando eles estivessem na batalha e os inimigos lançassem dardos com fogo, quando cravava no escudo aquele dardo com fogo, a água que estava naquele couro apagava. Se não estivesse encharcado com água, o escudo poderia pegar fogo e ele ficar sem este equipamento. Em uma batalha, um soldado sem escudo, provavelmente ele morreria rapidamente. Então, irmão Alisson, nós precisamos estar tomados deste escudo da fé. Para quê? Para nós apagarmos os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos estar com este escudo encharcado de água, e água fala do Espírito Santo, nos dando orientação e direção. Para quê? Para que os dardos inflamados do maligno não venham nos influenciar ao engano, ao erro e a nós morrermos nesta batalha. Por isso, um equipamento fundamental. E aqui você leu Provérbios, né? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Meu irmão, precisamos estar nesta batalha com este escudo para não sermos
para não sermos presa fácil do nosso adversário. Vamos para o próximo, Alisson. Vamos fazer um comentário aqui, a irmã Noemi traz um comentário. Cada equipamento, creio que é um apoio para o outro. Por isso, cada um é muito importante. Oração, palavra, fé, preparação, justiça. Ela comenta, então, que não basta a gente estar armado apenas de um dessas ferramentas, né, irmão Éder? Mas sim de todos eles. A irmã também... Pode falar. Não, o importante é justamente isso, irmão Alisson, que a igreja do Senhor, eles entendem, né? Eles compreendem isso. Bênção de Deus a contribuição dos irmãos aí. Verdade. A irmã Carla Sueli comenta que está alimentando a sua alma através dessa lição, renovando as forças. Amém. Deus abençoe. Vamos estar prosseguindo, então. Capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim: nós, porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Irmão Éder? O capacete, então, irmão Alisson, ali já diz, né, que ele era feito de bronze e alguns de ferro. O capacete, a única coisa que poderia destruir um capacete seria uma marreta, um machado, mas para que isso viesse a acontecer, o soldado teria que estar sem algum dos seus equipamentos, né? Sem o escudo, sem a sua espada. Mas nós vemos aqui que o capacete ele protege de muita coisa. Se fosse lançada alguma pedra, se fosse lançado alguma flecha, o soldado poderia ter êxito, porque estaria com o capacete. Então, é fundamental nós estarmos com esse capacete. Esse capacete protege a nossa mente, a nossa cabeça. E, meu irmão, saiba que a mente é um dos campos de batalha aonde mais o nosso adversário tem derrubado pessoas. Nós estamos vivendo o século XX, o século onde nós temos vindo um grande número de pessoas, e ontem até a gente escutava a irmã Lucélia falando sobre a ansiedade, né? E isto é um campo de batalha. A ansiedade está na consciência das pessoas, está na mente. Então, irmão Alisson, sem o capacete da salvação, sem estar com a convicção da salvação em seu coração, seremos uma presa muito fácil. Por isso, meu querido irmão, se apodere das armaduras que Deus disponibiliza nesta manhã, que Deus abençoe sua vida grandemente. Tome posse de cada ferramenta que Deus disponibiliza para nós venhamos a lutar, pelejar e estarmos no final da nossa jornada para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O campo de batalha é a mente. Precisamos estar com o capacete da salvação aqui em nossa mente, que conscientizando sempre o nosso coração de que, independente do que aconteça na nossa vida, estamos salvos para todo sempre. Amém? Amém. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Então, 3.3, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Temos ali as referências. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Perfeitamente. Bom, Alisson, a espada do soldado romano, ela tinha aproximadamente entre 30 e 35 centímetros de comprimento, mais ou menos. E muito afiada. Ela é uma espada, inclusive até, era algo muito utilizado pelos romanos, e eles tinham muito êxito em suas guerras porque eles se utilizavam desta espada curta,
era uma espada que dava mobilidade, e esta espada, ela tanto conseguia proteger o soldado, quanto atacar também. Então, nós percebemos aqui, irmão Alisson, que a espada é um item fundamental na vida do crente. A espada, que é a palavra de Deus, é um item que vai te fazer, meu irmão, tanto se defender contra as acusações do maligno, contra as mentiras do diabo, contra o engano de Satanás, mas também vai te fazer o quê? Você atacar. E atacar de que forma, irmão Éder? Pregando o evangelho, essa palavra poderosa que pode trazer libertação e transformação para a vida de pessoas que estão presas, aprisionadas por este maligno que está aí atormentando este mundo. Esta palavra poderosa, meu irmão, que quando lançada ao coração de uma alma presa, ela traz libertação, ela traz transformação, ela traz libertação da mente das pessoas que estão presas. Por isso, meu irmão, este item fundamental não pode faltar na sua vida. E para isso, irmão Alisson, não adiantava um soldado estar com a espada e ir para a batalha. Ele precisava, irmão Alisson, saber manejar esta espada. Ele precisava ter habilidade com a espada. E quantas pessoas nós encontramos e vemos, às vezes, até dentro da igreja, as pessoas, às vezes, vão procurar uma palavra, elas não sabem, não encontram, nem sabem aonde está. Meu irmão, nós precisamos, mais do que nunca, estarmos com a nossa espada bem afiada, mas também, meu irmão, nós precisamos estar hábil com esta espada. Precisamos saber manejar esta palavra. Precisamos ter esta palavra em nossa mente, para quando, meu irmão, nós estivermos pelejando, nós tanto nos defendermos, mas também atacarmos, levarmos o evangelho até essas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Então, o soldado, irmão, não adiantava nada ele ter uma espada se ele fosse para a batalha e não soubesse usá-la. O soldado tinha que saber utilizar esta espada. Então, meu irmão, não basta você ter uma Bíblia, não basta você ter 5 Bíblias de estudo, não basta você ter uma Bíblia aberta em cima da sua estante, você tem que saber utilizar esta Bíblia. Então, meu querido, nesta manhã, o conselho da palavra de Deus, tome posse dessas ferramentas e utilize elas para que você tenha êxito. E saiba, nós estamos em uma grande batalha. E esta batalha não se consegue ver a olho nu. Esta batalha só consegue se ver através das ferramentas que Deus disponibiliza. Amém? Amém. Pode falar, conclusão, irmão Alisson, e vamos concluir nesta manhã. Amém. Conclusão, então. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a arma de Deus. Bem, então, meus queridos, para nós finalizarmos, estamos sim em uma grande batalha, estamos sim em uma grande obra. E nessa manhã, o que eu quero deixar aqui para você, não subestime o teu inimigo, não leve de barbada. Irmãos, nós estamos em uma luta e uma batalha. Você tem visto, às vezes a gente vê, irmão Alisson, às vezes a gente vê aí nas redes sociais, ou até mesmo na televisão, a gente vê nos noticiários alguns crimes cometidos barbaramente, e às vezes a gente fica espantado, fica assustado. Nossa, mas olha só, aquela pessoa fez tal coisa. Meu irmão, saiba que tem ali uma astúcia maligna por trás. E aí a gente consegue perceber que o nosso inimigo, ele não está preocupado, ele quer causar pânico, ele quer causar medo. Então, não subestime o teu adversário, mas também saiba de uma coisa, o nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que está do nosso lado, aquele que entra em batalha, mas não entra para perder, aquele que está conosco.
aquele que prometeu, aquele que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, meu querido. Então, nessa manhã, tome posse dessas armas aí e entre nesta batalha e saiba que se você tomar posse dessas armas aí, você não será, a sua casa, o seu lar não será destruído, mas você terá êxito e terá vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, mano. A gente espera ter contribuído aí para essa escola nesse dia aí. Deus abençoe. Obrigado, irmão Alisson. Amém, irmão Éder. Benção de Deus essa lição, né? Que a explanação dela aqui durante a gente tinha estudado um pouco ela, lido antes aqui, se preparado, mas durante a explanação a gente foi aprendendo muito mais ainda conforme seus comentários. Benção, Deus continue lhe abençoando. Amém. Queremos então aproveitar aqui o espaço para estar informando sobre os cultos de hoje ainda, sobre a programação do dia. Agora, às 14 horas, Moeder, temos a rádio na rádio 87.9. Às 14 horas, então, a rádio. Depois, às 15h30, o culto presencial na igreja. Eu não sei se ainda tem vagas, mas os irmãos podem procurar a irmã Isadora. E às 18h30, hoje, não haverá, então, culto presencial e haverá uma live, Moeda. Então, fica todos os irmãos convidados. Hoje estamos com a agenda cheia, né? Escola bíblica, depois rádio, culto presencial. Então, temos para todos os gostos. Aqui agradecer ao irmão Bruno também, deixou seu comentário. Nós que agradecemos, irmão Bruno, pela oportunidade, né? Mandar um abraço a todos os irmãos aí, agradecer ao pastor Josué também e a todos os companheiros que estiveram conosco nesta manhã. Bom, Éder, eu acho que seria oportuno nós fazermos uma oração no final. Amém, vamos fazer sim, irmão. Vamos fazer, então? Vamos orar. Vamos orar, então. Orar pelos irmãos aí, que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão em casa aí agora, nesse período que a nossa cidade entrou na bandeira vermelha, né? Verdade, mano. Estamos, olha, nunca imaginamos que iríamos passar por isso, mas estamos aí confiando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém, glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, aprendendo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, dos Teus ensinamentos, Senhor, aprendendo aquilo que Tu queres, Senhor, que saibamos, aquilo que Tu queres que façamos, Pai. Senhor, aprendemos aquilo que Tu queres, Senhor, que seguimos na nossa vida, Pai. Te pedimos agora, Senhor, nos despede nesta manhã, Senhor, abençoada, Senhor, abençoando, Senhor, e dando entendimento em cada um no seu lar, Pai. Te pedimos, Senhor, que aqueles que não puderam ainda visualizar, que possam visualizar depois, Senhor, tenham o mesmo entendimento que tivemos aqui, Senhor, agora ao vivo, Pai. Senhor, abençoe também as programações da nossa igreja, Senhor, durante o dia, tanto no nosso setor, Senhor, quanto no campo de Guaíba, Senhor. Te pedimos a Tua direção, Senhor, nos próximos dias, Senhor, nos quais não sabemos, Senhor, como se sucederão, Senhor, mas temos a plena convicção que guardados, Senhor, e protegidos pelas Tuas mãos poderosas, Pai amado, é o que pedimos em nome de Jesus, já agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmão Ed. Então, irmãos, Deus abençoe, então, este domingo abençoado. Agora aquele churrasco com a família, aquele chimarrão, né, irmão Ed? Que Deus continue abençoando a todos. Um grande abraço e até a próxima. Amém.